Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de linguagem C. Nessa videoaula nós vamos começar a trabalhar com estruturas ou struct. Já estou com o meu Dev C++ aberto, vou criar aqui um novo arquivo de código-fonte. Vamos criar o código básico do nosso programa. Então include stdio.h, importamos a biblioteca, depois criamos o nosso main. Até aqui nada demais, vocês já devem estar acostumados com isso. Então agora vamos criar uma struct. Mas primeiramente, o que é um struct? Um struct é como um novo tipo de dado que você cria. Você pode criar um novo tipo de dado na linguagem C e você define então nesse tipo de dado, nesse tipo de variável, nesse novo tipo de variável, você define o que você vai armazenar lá dentro. Se você vai armazenar, por exemplo, falando de um tipo de dado chamado pessoa, você pode querer armazenar lá dentro o nome, o sobrenome, a idade da pessoa, o peso da pessoa e diversos outros dados de uma pessoa. Já que se trata, nesse exemplo aqui, de um tipo de dado pessoa. Então, o que a estrutura vem trazer para a gente de novo? Ela vem trazer um novo... uma facilidade muito grande da gente estar agora desenvolvendo nossos programas. Ao invés de a gente estar trabalhando com matrizes e vetores para resolver problemas como o do último programa que a gente fez, que foi o de cadastro de pessoas, agora a gente pode resolver isso com estruturas. Vocês vão ver isso na prática, como que é muito mais fácil a gente trabalhar com estruturas do que a gente trabalhar com matrizes. Aquele programa depois, mas posteriormente nós vamos transformar ele de matrizes e vetores para uma estrutura. Para trabalhar com estrutura, vocês vão ver a facilidade que fica da gente trabalhar. Então vamos ver, já que o curso é voltado mais para a prática da coisa, vamos ver como que esse negócio funciona na prática. Então, como que eu declaro uma estrutura, esse novo tipo de dado? Eu utilizo a palavra-chave struct. Essa palavra-chave que a gente utiliza para poder criar um novo tipo de dado. Em seguida a gente coloca o nome do novo tipo de dado que a gente vai criar. Eu vou criar aqui nesse caso o tipo de dado chamado pessoa. Ou seja, dentro desse tipo de dado chamado pessoa, eu vou armazenar dados de uma pessoa. Eu quero armazenar lá, nesse caso aqui eu vou armazenar o nome, sobrenome e a idade da pessoa. Então, quando eu criar uma variável desse tipo de dado pessoa, uma variável do tipo de dado pessoa, eu vou poder armazenar dentro dessa única variável, eu vou poder armazenar o nome, o sobrenome e a idade de uma pessoa, ok? Então vamos lá. Criei aqui uma estrutura chamada pessoa. A sintaxe é essa, você pode talvez estar estranhando esse ponto e vírgula aqui, ele tem mesmo, se você retirar, no caso da estrutura, é erro de sintaxe, ok? Então ele deve ficar aí, esse ponto e vírgula, depois das chaves. E aqui dentro agora a gente vai colocar o que vai ter na nossa estrutura, no nosso novo tipo de dado. Então eu vou criar aqui um vetor de char para armazenar o nome da pessoa, então char nome. Vou criar um novo vetor de caracteres, um vetor de char, como você desejar falar, chamado sobrenome, com 50 caracteres também, e outro do tipo inteiro, chamado idade, ok? Então o que eu criei aqui? Eu criei um novo tipo de dado, criei uma estrutura chamada pessoa, e dentro dessa estrutura chamada pessoa, eu coloquei lá dentro nome, sobrenome e idade. Quando eu criar uma variável desse tipo de dado, dessa estrutura pessoa, eu vou poder acessar o nome, sobrenome e a idade de uma pessoa. Lá dentro eu vou poder ler, vou poder utilizar ela no printf, vou poder utilizar como variável normal, ok? Então eu já vou criar aqui, nesse momento eu já vou criar uma variável então dessa estrutura. Lembrando que agora a variável não pode ter esse mesmo nome da nossa estrutura. Isso aqui é um tipo de dado como se fosse o inteiro, o caractere, o float, entre outros, ok? Então eu vou chamar aqui a minha variável de Leonardo. Então eu criei aqui a minha estrutura e já criei aqui uma variável chamada Leonardo dessa estrutura.
Então, dentro agora da minha variável Leonardo, eu posso trabalhar com o nome, o sobrenome e a idade dentro dessa única variável. Então, primeiramente, vamos fazer aqui uma alteração na mão mesmo. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o nome da minha variável, ponto, Leonardo, ponto, e agora eu coloco o nome do que eu quero acessar, que está aqui dentro da estrutura, que seria aqui neste caso, idade. Então, Leonardo.idade é igual a 21. Então, o que eu falei? Eu falei que a idade, que está dentro da variável Leonardo, é igual a 21. E agora eu vou imprimir isso. Então, através de um printf. E que eu coloco aqui? Vou colocar o %d. Por que o %d? Porque idade, que é o valor que eu estou querendo acessar, é do tipo inteiro. Então, as regras do %d, %s, %c e entre outros continuam valendo, ok? Então, %d, porque a idade que eu estou querendo acessar é do tipo inteiro. Então, %d, vírgula, o nome da minha variável, Leonardo, ponto, o nome do meu atributo que eu estou querendo acessar lá, que é a idade, ok? Perdão. Então, agora eu estou exibindo a idade. Eu defini a idade aqui da minha variável Leonardo, eu defini ela como 21. E depois eu exibi ela através de um printf. Vou salvar aqui o meu programa, salvar lá no meu disco C, a pasta programa C. Vou dar o nome de estrutura .c. Lembre-se sempre de colocar o .c. Alguns programas funcionam, se você não colocar o .c, ele vai pegar o CPP. Alguns programas funcionam e outros já não funcionam. Então, para garantir, sempre coloque .c. Eu vou compilar e executar. Geralmente, na primeira vez que você compila o programa, quando você está trabalhando com estrutura, ele demora um pouco mais, ok? Então, não se assuste se ele demorar um pouco mais do que outros programas normais. Então, aqui, o que aconteceu? Aconteceu o esperado. Eu defini aqui a idade de Leonardo como 21 e depois exibi esse 21 através do meu printf. Então, tudo ocorreu certo. Agora, então, vamos fazer aqui uma leitura simples dos valores que estão lá dentro da minha variável Leonardo, que eu criei ela. Ela é o que, minha variável Leonardo? É uma variável do tipo pessoa, dessa estrutura chamada pessoa. Então, vamos lá então. Vou colocar aqui um printf. Fazer aqui um programa de cadastro simples, apenas com um único cadastro, só para a gente ver como é que funciona. Nas próximas aulas a gente vai avançando aí nessa matéria. Então, printf, e aqui eu vou colocar digite o nome. Já vou colocar aqui o outro printf, depois a gente cria as leituras. Por enquanto, vamos fazer só as mensagens. Digite o sobrenome. E aqui por último, digite a idade, ok? Só colocar aqui alguns /n para poder ficar separadas as nossas mensagens. E agora vamos fazer a leitura desses dados. Então, como eu vou ler uma string, eu posso utilizar tanto o gets como o scanf. Eu vou utilizar aqui o gets para eu poder ler o nome. E eu passo na onde que eu estou querendo ler. Qual que é a variável que eu estou querendo ler? Estou querendo ler Leonardo. Não posso colocar só Leonardo, porque senão eu vou estar querendo ler a estrutura toda. E isso não posso fazer. Então eu coloco Leonardo, ponto, o nome do atributo que eu estou querendo ler, que eu estou querendo trabalhar com ele. Que é o que? É nome, é o meu vetor de caracteres, ok? A mesma coisa eu vou fazer com o sobrenome. Então gets, agora eu passo o nome da minha variável, ponto, o nome do meu atributo. Então sobrenome. Então eu li aqui o nome, li aqui o sobrenome e agora só falta a nossa idade. Scanf então, %d, porque idade eu defini aqui como do tipo inteiro, então %d, vírgula, e comercial da mesma maneira, Leonardo, ponto, idade. Então você pode ver que não tem muito segredo, não tem muita diferenciação do que a gente já está acostumado, ok? Então não tem muita coisa para você se assustar. Então vamos lá. Já fiz a leitura e agora eu vou exibir
esses dados que eu acabei de ler. Vou fazer aqui somente um printf simples, sem nenhuma formatação praticamente. Então, %s para minha primeira string, que seria o meu nome, %s para minha segunda string, que é o sobrenome, e %d para a idade. E agora eu vou passar esses valores. Então, como que eu faço? Leonardo, ponto, o que eu quero passar? O nome. E agora Leonardo, ponto, sobrenome. E por último, Leonardo, ponto, idade. Ok? Então vou compilar e executar agora. Aqui o Avast deu uma mensagem que eu vou esperar ele liberar para eu poder executar o programa de forma normal. Vamos lá, continuar a execução. Ok. Então digite o nome, Leonardo, sobrenome, Hipólito, e a idade, 21. Então, o que aconteceu? Fiz a leitura dos atributos que tem lá na minha variável Leonardo e depois exibi eles dentro de um printf. Nada de muito segredo, ok? Na próxima videoaula a gente vai dar mais uma aprofundada no assunto. Nós vamos aprender depois também criar vetores de uma estrutura. O que seria o vetor de uma estrutura? O vetor de uma estrutura significa que você cria lá o vetor da estrutura e cada índice do vetor, desse vetor, você vai ter todos os dados da estrutura. Então, é como um aglomerado de variáveis de uma estrutura. Continua com o mesmo sentido anterior, só porque, por exemplo, anteriormente se a gente criava um vetor de inteiro, a gente só armazenava um único valor lá dentro. Agora, se a gente cria um vetor de uma estrutura, a gente pode armazenar dentro de um único índice diversos valores, como a gente fez aqui, ó, com nome, sobrenome e idade. Poderia criar N outros dados aqui para serem cadastrados sem nenhum problema. E aí a gente preencheria eles, faria a leitura e a exibição deles da mesma forma, ok? Então vou ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula.